Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Vamos então continuar, estudando a apostila de vocês sobre resíduos sólidos, certo? A gente vai entrar aqui no tópico 3.1, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, certo? Encontra lá na página 19 da apostila de vocês, ok? Bom, a gente vai conhecer então um pouquinho sobre o princípio, então, da criação, dessa política nacional aqui de resíduos sólidos, a conhecida PNRS, que eu já comentei com vocês, tá? Então a gente vai falar exclusivamente dela, tá? Então, esse projeto aqui, ele tramitou por 20 anos, tá? No Legislativo por 20 anos, certo? Onde houve então a alteração dessa lei aqui. Numa aula anterior a gente já comentou sobre essa lei aqui, 9.605 de 98, certo? Que fazia algumas propostas, com relação aos resíduos sólidos, certo? E aí essa lei foi sancionada em agosto de 2010, tá? E ela tem um nome de número de 12.305 de 2010, ok? Então foi publicada no Diário Oficial da União. Então essa lei aqui, a regulamentação da lei, deu-se em 26 de dezembro de 2010, Então a gente vê que ela foi sancionada em agosto, E ela foi então regulamentada em dezembro, tá? Do mesmo ano, certo? A gente já viu alguns exemplos, numa aula anterior eu comentei com vocês que logo que saiu essa lei aqui, foi desativado então aquele lixão lá de Brasília, tá? Então, assim que saiu essa lei, aquele lixão de Brasília foi então desativado, tá? Eu falei isso na aula anterior a essas aqui, tá bom? Bom, aqui a gente tem um print que eu fiz da própria página, tá? Do Planalto, do governo, certo? Onde a gente vê aqui, o regulamento, esse decreto aqui da lei, que a gente está falando, da PNRS, certo? E aí a gente pode ver aqui várias, então, colocações, onde já começa aqui no artigo 1º, certo? Que essa lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos, instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Incluindo os perigosos, certo? Que a gente já teve aula sobre isso, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, tá? Então a gente vê que vocês podem entrar na página depois e ver, tem muitas colocações aqui, muitos artigos, muitos incisos, vocês não é preciso decorar, mas vocês sabem aonde agora vocês podem buscar essas informações, tá? Então, o decreto número 7.404, estabelece normas para o cumprimento desta lei, e no seu artigo 2º dispõe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento básico, tá? E com a Política Federal de Saneamento Básico. Então aqui existem os termos, certo? Tudo baseado, em lei, certo, pessoal? Com relação, então, a Política Nacional da Educação Ambiental, ok? Onde vocês podem também estar consultando aqui as leis, Então, são várias autarquias que estão trabalhando juntas, para o funcionamento da PNRS. Bom, antes da promulgação de uma lei federal que estabelece as normas, no caso essa lei que nós estamos falando, para a gestão ambiental dos resíduos sólidos, as exigências para realizar essa gestão estavam apenas incluídas em algumas leis de maneira inespecífica, tá? Então, por exemplo, decretos, portarias e resoluções complementavam a lei em vigor para aplicação e fiscalizações necessárias, certo? Com o estabelecimento da PNRS, definiam o quê? Especificamente, as diretrizes relativas ao assunto foi de suma importância, tá? Porque agora existem princípios, objetivos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. Então a gente tinha, o quê? Essa ordem aqui, tá? Então agora, com a PNRS, a gente tem o quê? Princípios, objetivos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, tá? Então
Então, quando a gente fala aqui que decretos e portarias, resoluções complementavam a lei em vigor para a aplicação de fiscalização necessárias, às vezes eram não cumpridas. Podemos pensar assim, né, como eu comentei com vocês. Entra uma gestão, muda a lei. Entra outra gestão, muda novamente as normas, tá? Bom, a PNRS apresenta-se, portanto, como orientadora para os estados, Distrito Federal e Municipal, tá? Então, aqui ela é ampla, né? Ela abrange todas essas esferas aqui, tá? Tanto estadual, federal, como municipal, certo? No sentido de indicar caminhos para o equilíbrio ambiental e para uma qualidade de vida sadia no que se refere aos resíduos sólidos, tá? Então, a gente tem agora aqui uma organização, né, de geração de resíduos sólidos, né, de diminuir, redução de resíduos sólidos, de você reutilizar esses resíduos sólidos, por exemplo, tá? Existe, então, uma lei, vamos dizer assim, né, que vai reger toda essa organização, tá? Bem diferente do que há muitos anos né, nosso país tinha, tá? Uma certa, vamos dizer assim, desorganização com relação aos resíduos sólidos. Então, conforme o artigo 1, né, dessa lei, né, 12.305, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, a responsabilidade dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, que foi aquele primeiro parágrafo que eu li para vocês daquela página que eu fiz o print, certo? Então, a gente vê que realmente, né, a gente observa a oposição aqui, né, de uma normativa, né, para que seja, então, cumprida, certo? Seja, então, aplicada. A Lei 12.305, ela não inclui, por exemplo, os rejeitos radioativos, tá? Aqueles que a gente já comentou numa aula anterior, que são tóxicos, certo? Então, para esse tipo de rejeito aqui, existe essa legislação, tá? Uma legislação que é de 2001. Essa legislação dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização e a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, certo? E dá outras providências com relação ao destino, né, dos rejeitos radioativos. Quando a gente fala, então, aqui nesse slide, eu coloquei para a gente poder ver com relação aos rejeitos radioativos, né? Existe, então, uma certa organização para isso, tá? A gente não vai entrar aqui com detalhes sobre isso, só para comentar, certo? Qual é o tipo de resíduo que é, né? Se é de baixa, se é de média, vamos dizer assim, perigo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, depósito inicial na central nuclear, né? A gente está falando aqui, esse aqui é um fluxograma da usina nuclear de Angra dos Reis, tá? Como que eles fazem? Então, eles têm ali um depósito inicial de resíduos radioativos, certo? Numa piscina, né? Esses resíduos ficam dentro de água, então eles vão ficar ali por um tempo de uns 10 anos, tá? No mínimo, para poder ir diminuindo a radioatividade deles, até eles poderem, então, ser liberados no ambiente, tá? É assim, geralmente, que eles realizam, tá? Então, assim, numa outra aula a gente pode voltar a comentar sobre isso aqui, certo? E se vocês quiserem mais informação, pode entrar no site dessas usinas, né, que eles colocam bastante informação lá, tá? Vai falar sobre o urânio, né, que é o rejeito radioativo, tá? Então, para essa aula, espero que vocês tenham aprendido. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!